Meio-dia em ponto, pingo de meio-dia. Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Saudações, boa tarde. Parabenizar Sinaldo Luna, aniversário. Nosso produtor, né? Agora a idade está meio mal contada, viu? Tá, essas histórias... Tá, porque quando a professora Eneida Agra Maracajá começou o Festival de Inverno, os meninos dizem ali que o Sinaldo conta a história do Festival de Inverno quando começou. Já era assessor de imprensa. Como é que ele disse que só tem 30 e poucos anos? Né? Não faz sentido. Parabéns para ele. Já comeu um pedaço do bolo dele? Já. Pronto, tá certo. Tá bom. Meus amigos, o paraibano Herman Benjamin foi empossado ontem no final da tarde presidente do Superior Tribunal de Justiça. É aquele tribunal que está um pouco abaixo do Supremo Tribunal Federal. Tem 33 membros, solenidade extremamente prestigiada. Vamos ver um pouco aqui. O presidente Lula acompanhou a cerimônia ao lado do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Também estavam na cerimônia o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e diversos ministros de Estado. Pelos próximos 2 anos, o ministro Herman Benjamin será o presidente da Corte e Luiz Felipe Salomão, o vice. A dupla assume o tribunal, que até então era comandado por Maria Tereza de Assis e Og Fernandes. A principal atribuição do Superior Tribunal de Justiça é uniformizar a interpretação da lei nas quase 800 varas federais espalhadas por todo o Brasil. Na presidência da Corte, Herman Benjamin passa a ser também responsável por conduzir processos criminais contra autoridades como governadores de estado e procuradores de justiça. A efetividade da lei depende da independência e da integridade do Poder Judiciário. Por isso, nós, como juízes, não aceitamos que a lei só valha quando for para assegurar ou fortalecer regalias. A lei é para libertar. Desejamos daqui toda a sorte do mundo ao ministro Herman Benjamin. Reginaldo Bastos, sempre curioso, na sexta-feira ainda mais. Aí disse, e o governador João Azevedo foi para lá? Claro que foi. Você acha que o governador paraibano não ia prestigiar a posse de um paraibano à frente do STJ? Tem um flagrante aqui do governador João Azevedo. Quando chegou, foi logo cumprimentando Sônia Guajajara, a ministra dos povos indígenas. Você vê aí que tem deputados, parlamentares aí. O governador prestigiou a posse do ministro paraibano Herman Benjamin na presidência do STJ. A solenidade do Dia do Soldado, como nós dissemos ontem aqui, foi antecipada do dia 25, que é domingo, para ontem, quinta-feira, no QG do Exército, lá em Brasília. O presidente Lula prestigiou e nós reservamos um trecho da solenidade, na qual foram condecorados 3 militares brasileiros que estiveram nas Olimpíadas, que são ligados às Forças Armadas, ocupam posto de sargento. Vamos acompanhar um pouco dessa solenidade festiva de ontem. Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado no dia 25 de agosto, o Exército Brasileiro preparou uma cerimônia nesta quinta-feira, dia 22, para homenagear todos os militares do Brasil. Com a presença do presidente Lula, do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, do ministro da Defesa, José Múcio, e também dos comandantes das 3 Forças Armadas, o evento também teve uma cerimônia para reconhecer 3 atletas do Exército Brasileiro que conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Os homenageados foram a judoca Beatriz Souza, que conquistou as medalhas de ouro e de bronze, o judoca Guilherme Schmidt, medalhista de bronze, e a jogadora de vôlei Natália Araújo, conhecida como Natinha, medalhista de bronze. Os 3 atletas foram homenageados na ocasião com a medalha do Exército Brasileiro. Foi uma honra não só representar meu país nas Olimpíadas, ganhar essa medalha pra gente, mas hoje está sendo um dia muito glorioso, está sendo incrível, me sinto muito honrada em receber essa homenagem do Exército. Sem dúvidas, é uma honra ser militar, é mais do que um incentivo nas nossas vidas e nos ajuda a focar simplesmente no esporte. Ele falou que foi quase a medalha de ouro, mas que a gente chegou muito perto e que ele está muito orgulhoso de nós. Estou muito feliz, primeiramente, de estar em casa, recebendo essa honraria das mãos do presidente da República, junto da minha força do Exército Brasileiro, que eu tenho um grande orgulho de representar as competições internacionais, competições militares. Estou muito feliz, só gratidão. Festa muito bonita lá em Brasília e toda a homenagem aos atletas ligados às nossas Forças Armadas. O presidente Lula está no interior de São Paulo. Aliás, Lula vai permanecer em São Paulo nesse final de semana, porque depois da agenda como presidente da República, ele, na folga do sábado e domingo, deve participar de ações políticas ligadas a Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito de São Paulo. Vamos ver a agenda oficial para hoje.
Lula partiu para Campinas às 8h30 da manhã, onde chegou às 9h45. Visitou as instalações da fábrica de medicamentos da EMS, aquela empresa que produz medicamentos. Participou da cerimônia de inauguração. Agora está acontecendo um almoço em homenagem ao casal, a Lula e a primeira-dama. Depois Lula visita o laboratório do campus de São Paulo, do Instituto Federal de Educação, e depois se reúne com os dirigentes desse instituto, seguindo depois para a capital paulista. Compromissos oficiais do presidente Lula. Ontem foi promulgada a PEC da anistia, a PEC do perdão, como alguns estão chamando. Quando a promulgação de uma PEC, é o Congresso Nacional que promulga, como você deve saber. E no trecho que nós separamos da solenidade de promulgação dessa PEC, você vai ver que quem está presidindo é um deputado, porque quando o Congresso se reúne, ali estão deputados e senadores. Vamos acompanhar um pouquinho? Assino neste momento a emenda constitucional número 133 de 2024. Aqui, né? Ele também? Não. Só vai ler, né? A emenda constitucional número 133 de 2024 receberá oportunamente as assinaturas dos demais membros das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito e, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 133 de 2024. Deputado Marcos Pereira. Quando quer, é bem rapidinho, não é? É muito, muito rápido. Por Essa favor, daí não teve nem aplauso, né? Foi Não. só um meio de A aplauso. sessão estava meio esvaziada. Aqui para nós, porque quando é uma coisa assim que não pega muito bem junto à sociedade, aí aquelas principais estrelas somem, né? Bota os reservas, escala os reservas. Até a câmera não mostra muito, Muito não, né? que é pra... Só fica nos peitos de quem está anunciando ali. A semana, dizem, foi de ações todas voltadas para o próprio Congresso Nacional. Chamou a atenção do país ontem um apagão que deu nos estados do Acre e de Rondônia. Isso é uma coisa horrorosa em qualquer lugar do mundo, porque prejudica muita gente, né? Há pessoas que estão naquele momento num hospital, num centro cirúrgico, pessoas doentes que precisam de equipamentos. Isso é muito ruim. A repercussão foi horrorosa e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou rapidamente sobre medidas providências. Há, a princípio, uma informação ainda não oficial, mas uma informação da própria ONS, que um dos operadores da transmissão disse que tinha uma queimada muito forte na região. É importante que a gente tenha agora serenidade para apurar responsabilidades e, naturalmente, cada vez mais, e eu tenho cobrado muito isso, ampliar a fiscalização e modernizar o sistema. Vamos apurar, né? Agora é sempre assim, e apagão traz um prejuízo enorme, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Ora, falta energia na nossa casa. 10 minutos você já fica apreensivo, porque quando faltou, escureceu tudo, apaga equipamento, a internet não funciona, tudo. Para de trabalhar. E praticamente todos os serviços dependem de energia. Nós aqui trabalhamos sem energia? Não. Nenhuma indústria, né, trabalha sem energia. E hospitais, lojas, para tudo. Hoje, todo caixa de qualquer comércio, por menor que seja, está ligado à internet, né? Ali a maquininha para passar o posto de combustível, tudo, enfim, né? Horrível. Pois bem, nesta permanência em Brasília, o governador João Azevedo reuniu-se com o ministro Wellington Dias, tratando de questões ligadas ao cadastramento de pessoas que fazem parte do Bolsa Família, desses programas sociais do governo federal, aqui no estado da Paraíba. É também destaque na imprensa hoje. João se reúne com o ministro para lançamento do programa Acredita no Primeiro Passo aqui na Paraíba. Esse programa ele vai cadastrar as pessoas que já estão nesse CAD único do governo para botar um pequeno negócio, conseguir algum dinheiro, tentar a sua independência econômica para não depender apenas das ações do governo, das ações sociais. Quem esteve agora de manhã no Tribunal Regional Eleitoral aqui da nossa Paraíba foi a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro está visitando estados pelo país, tratando das ações que o TSE adota com vistas às eleições. Em cada estado ela se reúne com a presidência do tribunal local e com juízes que vão trabalhar durante a eleição. Olha aqui a ministra Carmen Lúcia.
visitando o TRE paraibano nesta sexta-feira. Hoje, por volta de 9 horas da manhã, o ministro já estava nas dependências do tribunal. Vamos à nossa boca maldita de hoje. Eu não sei por que Sinaldo Luna, que é o nosso produtor, ele e a Daiane Andrade, eles gostam tanto do Ciro Gomes. Trouxeram Ciro Gomes de novo para a boca maldita de hoje. Ciro tem umas tiradas boas, né? Tem umas ideias maravilhosas. Mas desta vez realmente chama a atenção esse trecho de uma fala do ex-ministro Ciro Gomes, quando dava uma entrevista, ele dizendo que quando estava governando o Ceará, primeiro ele foi prefeito de Fortaleza, depois foi governador do Ceará, e Ciro contou nessa entrevista que ele sempre tinha uma equipe de cabeças formada essa equipe por pessoas de cabeças pensantes, que junto com ele descobriam coisas que pudessem tirar o Ceará do atraso, como já foi muito atrasado. O que é que a gente faz aqui? Nessa entrevista ele contou assim, olha, o solo cearense, 95% é composto de pedra. Então ele dizia, aqui não dá milho, não dá soja, não adianta plantar nada. A gente tem que inventar alguma coisa que possa tirar o estado da pobreza. Aproveitar as pedras. As pedras. Vamos aproveitar as pedras. Boca maldita de hoje, Ciro Gomes contou o que fez quando era governante no Ceará. Tudo isto foi imaginado. E aí imaginamos o seguinte, qual é o grande salto do Ceará? São água, educação, saúde, indústria, turismo, que é emprego, para a diversidade da coisa. E interiorização desse esforço para não ficar tudo na cabeção de Fortaleza e tal. Como é que faz? Tem que ter um porto, fizemos o PECEM. O que é que tem que ter? Uma refinaria. Refinaria de petróleo, fizemos lá todo o arruamento e tal, levamos o cheixo do Lula. O PT só engana, só mente e só trai o Ceará a vida toda. Então a refinaria, até o terreno foi escolhido, licenciamento, deslocamos gente, tiramos comunidades indígenas para poder deixar o terreno para a Petrobras, deu cheixo na gente. A entrevista é muito boa do Ciro, ele contou tudo isso. E todo governante que se preza, ele tem que ter uma equipe de pensadores, de figuras que são consideradas verdadeiros professores pardais, digamos assim. Lembra do professor Pardal do Gibi, né, que ele inventou, que estava descobrindo alguma coisa? Eu lembro aqui em Campina Grande que quando Cássio Cunha Lima era prefeito, ele tinha uma figura que a gente chamava o pensador. O pensador de Cássio era o professor Jurandir Antônio Xavier. Sim, conhece, né? Sim. Diz que Jurandir ficava pensando o tempo todo assim alguma coisa, aí chegava para Cássio, opa, olha a sacada aqui. Claro que você leva tudo isso para o governante para passar pelo crivo dele, né? Mas é interessante esse ponto de vista, esse pensamento do Ciro. Se você não dispõe de outras riquezas, como alguns estados aqui no Brasil, você tem que descobrir quais são as vocações ali e investir naquilo para tirar do atraso, né? Exatamente. Foi a nossa boca maldita de hoje e na sexta-feira tem... Ponto. Hoje, às 7h30 da noite, Dona Maíldes Melo de Almeida, lojista, comerciante aqui em Campina Grande, a história de uma mulher que ficou viúva muito cedo, com filhos ainda jovens e pequenos e que tocou a vida e que eu não vou dizer uma guerreira não, porque todo mundo fala esse negócio de guerreira, é uma vencedora, né? E está vencendo até hoje. Vale a pena demais acompanhar, viu? É uma história bonita. Um exemplo para todo mundo e especialmente para as mulheres. 7h30 da noite hoje, 12h30, reprise amanhã, Tieta. Muito bem, combinado. Valeu, Paulo. Bom fim de semana para nós.